Olá, pessoal, ouvintes da TV MON. Nosso programa Projetos e Sonhos é uma parceria do Fundo Positivo com a TV MON. Neste programa, teremos Andréia Brasil, uma travesti, ativista, idealizadora e presidente da rede Capacitrans do Rio de Janeiro. Empreendedora social, estudante de direito, estilista e consultora de diversidade e inclusão. Bem-vinda, Andréia. Obrigada pelo convite, muito honrada. Muito feliz também, né, de poder agora fazer parte da família Fundo Positivo, né? A nossa família só está crescendo e aí com resultados grandiosos, graças às forças do universo. Muito bem, Andréia. E que bom tê-la conosco. Andréia, assim, iniciando já a nossa conversa, o que é a rede Capacitrans e como é que ela atua? A Capacitrans começou como um projeto social, uma ideia de um projeto social baseada na história de uma travesti que sofreu muito estigma e discriminação em mercado de trabalho formal e que nunca teve vocação para profissional do sexo, porque é o caminho mais comum imposto para a nossa população, principalmente mulheres trans e travestis. Eu nunca tive muita vocação e sempre trabalhei em empregos formais que me discriminavam. Então, eu queria criar algo que facilitasse o acesso da população trans e travesti num primeiro momento, mas a ideia era baseada em capacitar no empreendedorismo, em criar um autonegócio que trouxesse autossustentabilidade. E aí eu fiz curso de empreendedorismo em 2016, 2017, se eu não me engano, e montei uma primeira proposta de projeto que foi vencedora da primeira edição do edital LGBT mais Orgulho do Itaú da Diversidade. Desde então, a gente criou um projeto social de capacitação profissionalizante e empreendedora para pessoas trans, travestis e LGBTQIAPN+, num contexto geral, diante dos seus recortes de vulnerabilidades. Então, começou como um projeto social vencedor do primeiro edital em 2018 para 2019, só que no mesmo ano vencemos mais 2 editais, e aí a gente foi dando continuidade com outras turmas, de capacitação profissionalizante, mas empreendedora do zero. A pessoa trans, travesti, mesmo com baixa escolaridade, com algumas limitações, que ela conseguisse entender o que era empreender. Começar um negócio do zero, sem saber de onde tirar recursos, como foi meu caso. Eu abri meu primeiro salão sem R$1 no bolso, e eu conto essa história e ninguém acredita. Comecei do zero. Então, se uma travesti pode passar isso para outros e outras, essa era a ideia inicial, capacitar a criar propostas diante daquilo tudo que eu aprendi no passado. E aí fomos criando a primeira, segunda, terceira turma, fomos vencendo outros editais, e aí a Capacitrans foi crescendo, tomando forma, e em 2021 nos institucionalizamos. Criamos uma OSC, uma Organização da Sociedade Civil, né? Mais comumente conhecida como ONGs, né? Mas transformamos a Capacitrans em algo mais sólido, porque era a nossa pretensão crescer e nos espalhar para todo o Brasil. Esse é o nosso propósito, levar um pouco da ideia da capacitação, da autossuficiência dessa população que é tão estigmatizada, tão excluída de oportunidade ainda em 2024, né? Através de atitudes empreendedoras, uma ideia de negócio, um projeto legal. E hoje em dia a gente está falando muito em metas ODS 2030. E esse é o foco, mostrar que a população trans, travesti, pessoas não binárias, intersexuais, LGBTs em recortes diversos, tem ideias brilhantes. O que falta é oportunidade. Então, a Capacitrans é meio que uma incubadora desses talentos. Ótimo, então tá. E dentro do Fundo Positivo, né, que apoiou o projeto específico que vocês foram selecionados, qual era assim o objetivo desse projeto e como é que ele se desenvolveu ou ele ainda se desenvolve? Como é que as coisas foram andando nesse processo? Ser convidada, né? Ser uma instituição convidada pelo Fundo Positivo, que eu já conheci, já respeitava tanto,
foi um marco para a gente, porque a gente percebeu aonde a gente estava chegando. E eu lembro que, num primeiro contato, só me perguntaram se eu poderia fazer uma turma nacional. Esse era o nosso objetivo. Lembra que eu falei ainda há pouco que o nosso objetivo é espalhar pelo Brasil? Sim, sim. Então, a partir do momento que eu recebo esse convite, e aí tenho a oportunidade de tentar a primeira turma de empreendedorismo para LGBTIQAPN+, de forma online, óbvio, né? Para poder atender a pessoas de outros estados, já foi o nosso primeiro passo. Foi uma experiência que foi bem gratificante, porque a gente abriu inscrição para... Tivemos 51 inscrições em pouquíssimo tempo, e a gente selecionou 34 pessoas, maioria LGBTIQAPN+, só que eu percebi que o número de pessoas trans e travestis eram bem maiores. E olha que dado interessante. A maioria que concluiu com louvor até a final, foram majoritariamente pessoas trans. Isso, para mim, foi um marco, né? Então, a gente já tem aí uma resposta muito legal. Só que a proposta que a gente foi selecionado pelo Fundo Positivo seriam em 2 fases, porque a gente estava muito acostumado com as turmas presenciais, e aí o nosso primeiro desafio foi essa turma online, para poder atender pessoas de outros estados, e foi bem legal. E agora a gente já está com uma surpresa que a gente vai fazer também ainda com o apoio de vocês. Em breve vocês vão poder noticiar isso. A gente tinha também no nosso planejamento turmas presenciais de gastronomia e moda. A gente sempre dá os cursos um ligado ao outro, nos mesmos dias, para que a turma de gastronomia, além de aprender em aula, também alimente todo mundo em aula. Então, a gente criou uma turma de moda sustentável, upcycling, que é redução de descarte de tecido no planeta, de desperdício, e aprender a sustentabilidade a partir da criação de peças, e junto à turma de gastronomia regional, que cada aula era uma região diferente, que a gente, o professor, né, selecionado. E olha, outro fator interessante, nosso mestre, que eu acabei selecionando, foi aluno da turma de empreendedorismo, morador da Baixada, um transmasculino, com muitos talentos, que estava apenas pensando que para ele só daria para montar um pequeno negócio de vender empada na bicicleta dele, a bike do Rick. E aí eu perguntei para ele, você tem curso de gastronomia? Você tem como me trazer essas certificações? E aí foi a melhor escolha que eu fiz. Um aluno virou um facilitador remunerado, e isso trouxe para ele não cansa de agradecer a oportunidade, fora as outras pessoas de outras turmas que eu também fui avaliando para trazer para dentro da Capacitrans, recebendo uma bolsa, se sentindo valorizados, principalmente pessoas trans, travestis, que nunca imaginavam que teriam uma oportunidade. Então, são todos esses impactos que o Fundo Positivo me ajudou a atingir, sabe? Nos ajudou a gerar renda para pessoas que achavam que não poderiam ocupar esses espaços. Então, foi grandioso demais esse projeto, o aporte foi mais do que suficiente e muito necessário para poder modificar, pelo menos urgentemente, 5 realidades, que são as pessoas que me ajudam na equipe, porque eu fazia tudo sozinha. E dessa vez eu tive como falar, poxa, eu tenho como te dar uma bolsa, sabe? E essas pessoas serem valorizadas só fez com que elas falassem, madrinha, agora eu quero mais, eu quero fazer outros cursos, eu quero fazer outras coisas. E assim a gente vai criando uma rede de pessoas trans, travestis, que passam a acreditar que podem, que são capazes. Por quê? Geralmente a sociedade nos nega esses espaços. Então, quando eles veem que, mesmo não tendo uma escolaridade tão grandiosa, podem ter resultados reais, imediatos, e promover mudanças. E ver um ex-aluno sendo chamado de professor e ele ficar todo emocionado, isso não tem preço. Isso é graças ao apoio de vocês que a gente pôde startar. Então, é isso. A gente capacita em áreas profissionalizantes, e a gente, com esse apoio, a gente conseguiu fazer 2 turmas, aliás, 3, né? Uma turma online nacional,
com 11 finalistas grandiosos, com projetos muito interessantes, com projetos de negócio, de empreendedorismo, até social, muito legais, e mais uma galera que se formou em gastronomia e que vai ter uma segunda fase agora, porque, graças ao controle financeiro, Titi aqui conseguiu fazer com que sobrasse recursos para novas turmas. E vem aí a nossa primeira turma de editais, que já está quase completando 50 inscritos de todo o Brasil. Maravilha. E me diga uma coisa, aproveitando que tu falaste sobre essa abrangência, né? Que o Capacitrans, ele busca essa abrangência nacional. E quantas pessoas tu acha que foram impactadas até o momento, diretamente ou indiretamente, mas quantas pessoas você acha que obtiveram essa oportunidade através desse projeto? Nesse projeto específico, a gente impactou diretamente a vida de... A gente abriu... Eu posso dizer que o primeiro impacto seria 50 pessoas, só que não. Na verdade, isso foi um pouco além. 65 pessoas foram envolvidas nisso tudo, de alguma forma. Começando nas primeiras aulas, percebendo suas limitações, só que trazendo o quê? Um olhar de que, opa, eu posso vir numa próxima turma. Eu não dei conta agora porque o horário não bateu, porque eu arrumei um trabalho, porque é muito difícil, né? É oportunidade para pessoas trans, travestis e pessoas LGBTs em geral, em vulnerabilidade, recusarem algumas oportunidades. Então, algumas começaram alguns trabalhinhos e ela precisando da grana, precisava desistir. Então, a gente teve uma formatura que eu posso dizer que a gente fechou em 30. 30 de formandos, mas a oportunidade que abraçou 65 pessoas. 5 pessoas na equipe diretamente junto comigo. Cada um trabalhando de alguma forma, recebendo o seu cachezinho, e em torno de 30 alunos que se formaram e já estão começando a pensar adiante, no próximo passo. O mais importante, Marina, o mais importante é ver que essas pessoas entenderam que o importante é o primeiro passo e que o próximo passo vai ser depois de ter passado pela Capacitrans. Esse primeiro passo foi a iniciativa, trouxe gente do meu passado, gente que eu não via há mais de 20 anos, uma menina trans, cheia de talentos na gastronomia, que ela nunca imaginou que a gente ia se reencontrar. Eu hoje, como gestora da Capacitrans, e ela é uma fã da área de gastronomia, e ela percebe que, conversando comigo, tem possibilidades futuras para ela. Como assim para todas as pessoas que eu percebo talento dentro da própria Capacitrans. Ex-alunos que hoje estão como assistente direto, estão me ajudando na parte de gestão, estão aprendendo a trabalhar relatório, porque eu fazia tudo sozinha. Desde o início da Capacitrans, por mais que eu tivesse uma diretoria, no final eu acabava desenvolvendo quase tudo sozinha. Só que agora não. A gente está descentralizando e ampliando. E eu posso dizer que, indiretamente, a gente sabe que envolve familiares. Por exemplo, o nosso professor de gastronomia, o Rick, ele tem uma esposa, um filho, e essas pessoas, vendo o sucesso dele, ficam orgulhosas de ter um pai que é um transmasculino, que vivia achando que só ia poder vender empada na rua, e hoje ele pode ser um professor. Então, uma família ali já foi impactada diretamente. Então, a gente vai multiplicando isso por 3, por 4, por 5. Só que, nas redes, o nosso alcance é de média de 6 mil seguidores que a gente tem na rede Capacitrans. E o Brasil está vendo isso. O Brasil está vendo como o Fundo Positivo foi crucial nessa parceria. Outras instituições renovaram o apoio. A gente venceu uma parceria com o SESC, vem coisa grandiosa aí com a Capacitrans. A Capacitrans está dialogando com instituições que não estavam acostumadas a lidar com a pauta LGBTIQAPN+, e agora vem projetos grandiosos em parceria, no qual a gente vai entrar em espaços com muito mais estrutura e facilitando e abrindo leque de vagas. Se a gente podia atender 20, 30 em cada turma, isso vai aumentar por causa das conquistas. E o Fundo Positivo tem a ver com isso tudo. Vocês nos trouxeram essa confiança e dimensão, e olha onde a gente está invadindo e ocupando e mostrando que pessoas trans são capazes. Então, é isso.
visibilidade que tu traz, assim, né, que o fundo, então, proporcionou, né, uma visibilidade para o Capacitrans e, enfim, para essa pauta. E aí, o que você pensa que pode ser um desafio agora diante desse cenário, né? Quais são os desafios que você aponta para, enfim, né, avançar? A gente ainda precisa, né, quebrar algumas resistências de empresas. Quando a gente fala do empreendedorismo, é exatamente para que a gente não fique refém de um mercado de trabalho que não saiba lidar com a gente, que trabalhe a política de inclusão só até a página 2, que não saiba respeitar um pronome, um nome social, sem a obrigação de ser retificado, né, com a autodeclaração. Isso tudo a gente precisa. É um caminho de 1000 léguas que começa no primeiro passo, só que esse passo já foi dado há muito tempo atrás por outras ativistas, por outras pessoas. Então, a Capacitrans hoje já tem esse diálogo com algumas empresas, e sim, algumas empresas já contrataram pessoas que se formaram na Capacitrans. Outras também já contrataram e decepcionaram, porque na política interna ainda deixou a desejar, ainda não é tão inclusiva quanto ela acha que é. Então, é esse diálogo que a gente está trilhando na jornada de trazer essa consciência para as empresas, a importância que é e o valor que tem. Quando uma empresa é diversa, essa empresa está aí trabalhando metas ODS 2030, ela está trabalhando a redução de desigualdades, está trabalhando a igualdade de gênero, está trabalhando aí o trabalho decente e crescimento econômico. Então, essas empresas precisam ver que é um caminho sem volta, abraçar a diversidade. E é essa a proposta que a gente ainda encontra alguns desafios, que é a empresa achar que está sendo inclusiva porque dá uma cota de vaga ou duas. Não, e a gente precisa trabalhar isso de uma forma mais plural. Né? 2024, a gente vê uma empresa se recusar a fazer um convite para um casal gay, a gente vê que ainda tem muito caminho para trilhar. Então, essa é a nossa linha de raciocínio. Dialogar ainda com algumas empresas que ainda precisam entender que, quando a gente está falando de LGBTQIA+, a gente não está só falando da pauta trans travesti. A gente está falando de diversidade dentro dessas empresas de uma forma mais abrangente, porque LGBTQIA+, são pretas, são indígenas, são pessoas com deficiências ou limitações, são 50 a mais, e aí a gente precisa combater o etarismo dentro das empresas, a gente precisa trazer para eles a pauta. Por isso que eu escolhi o direito para a faculdade, para poder dialogar mais profundamente acerca de direitos e deveres, né, da sociedade como um todo e da inclusão dessa população, que ainda é estigmatizada. A gente está fazendo um trabalho final na faculdade, um trabalho na faculdade de antropologia, que o nosso trabalho vai ser como vocês, pessoas cisgêneras, podem ser aliados na luta pela humanização de corpos trans e travestis. Não é nem para inclusão, não, é para humanização. Nossos corpos ainda são desumanizados. Em 2024, a gente ainda sofre violências só por ser quem somos. E a estratégia da Capacitrans é exatamente essa, mostrar o lado profissional, o talento ali que não era enxergado por um viés inconsciente de preconceitos e estigmas. Pessoas trans, travestis, é isso. Ih, pessoa trans, eu não quero trabalhar. Então, a gente está mostrando com resultados os potenciais que estão saindo de dentro da Capacitrans. E que ótimo. Todo o apoio, todo o aporte que vem nesse sentido faz a revolução acontecer. Com certeza. E assim, né, nós sabemos que ainda as empresas, como você disse, traz a questão do acesso, mas a permanência nesses lugares ainda também é uma dificuldade, né? Começa desde a questão do crachá, do nome, dessa discussão, o vestiário. O vestiário, o banheiro, enfim, todo esse processo que ainda é, né, uma abertura para conquistar, talvez,
um diálogo que passa da sensibilização, né? Ele passa para quase uma formação, a gente tem que pensar nisso, né? E assim, Andréia, você trouxe, né, a questão da educação que você retornou, né, aos bancos escolares, e você acha que a educação ainda é um espaço de exclusão também para esses corpos? Assim, sem educação não há salvação, né, para esse planeta. A educação sobre a sustentabilidade, a educação sobre a convivência harmônica e pacífica, né? A educação salva vidas, né? E aí, quando você tem pessoas que antes não tinham acesso, né, o que eu costumo explicar, o que eu expliquei para algumas instituições como o Sebrae e Sesc, que são os nossos mais novos parceiros, foi: vocês não são inclusivos. O formulário de vocês tem escrito lá sexo. Vocês têm que tirar a pergunta sexo e colocar gênero, sabe? De que importa o sexo biológico, de nascimento, dentro de um formulário para se cadastrar. Então, vocês podem trabalhar a questão do gênero. Eu vi isso no mercado aqui do lado da minha casa. Para eu baixar o aplicativo, aparecia lá. Eu não acreditei, eu fui baixar o aplicativo do mercado que é do lado aqui da minha casa e atual sede, né, o Núcleo Zona Oeste. Quando eu abri o formulário, eu fiquei de cara, eu não acreditei no que eu estava lendo. E gênero, masculino, feminino e não binário. Eu falei, oi? Quem é que deu essa aula para esse mercado que não fui eu? Olha eu, né? Pretensiosa. Então, eu acho isso uma política de inclusão, uma coisa que vem através da educação. E aí, quando a gente também educa essas empresas, mostra para ela as vantagens de se trabalhar com a diversidade. E quando a gente ocupa esses espaços, Sesc, Sebrae, que não tinha uma política, e eu questionei isso deles, falei, vocês precisam deixar explícito, pessoas LGBTs são bem-vindas, a turma de mulheres, explicitem no convite, mulheres cis ou trans, deixem explícito, porque senão vocês vão estar sempre atendendo um público e o outro vai achar que não é bem-vindo, bem-vinda, é bem-vinda no espaço de vocês. Toda vez que uma instituição fala assim, André, vamos fazer uma parceria com a Capacitrans, eu tenho que perguntar, tá, peraí, você está dizendo para mim aqui que é mulheres trans, tá, mas aí abraça intersexuais, não binárias, homens trans, ou é só para mulheres trans e travestis? Então, há uma conscientização a cada parceria. Então, o nosso trabalho não se limita a dar um curso na sala de aula. Se trata também de ensinar as empresas, as instituições, a questão de o que mais você está fazendo de política de diversidade e inclusão na sua empresa. Não pense que eu vou falar só sobre travestis e transexuais. Vou falar de um leque de recortes que abraça a causa LGBT e que é PN+, né? Quando eu tenho uma pessoa gay afeminada, preta, uma pessoa gay afeminada, preta e gorda. Todos os reveses de discriminações. Com mais um detalhe, Marina, com mais um detalhe muito cruel. Pessoas trans e travestis são 10 vezes mais cobradas no ambiente formal de trabalho do que pessoas cisgêneras. Por que isso? Por quê? Por causa do viés inconsciente de achar que a gente tem que dar conta de tudo porque a gente está pleiteando essa igualdade. E não é assim que funciona. Isso não é justiça social. Então, a gente precisa, sim, trazer essa conscientização para as empresas. Oi, por que eu sou 10 vezes mais cobrada do que uma pessoa cisgênera que está aqui na sua empresa? Uma pessoa cisgênera não LGBT, né? E, Andréia, o Fundo Positivo, ele este ano comemora 10 anos, né? 10 anos buscando cuidar das pessoas. Eu acho que esse é o nosso propósito em comum. Vocês do Capacitrans, nós do Fundo, e essas possíveis projetos e parcerias e contextos que nós conseguimos buscar, né? Então, assim, para nós irmos, né, para o encerramento do nosso programa, pensar assim, qual a mensagem que você gostaria de deixar, né, para a sociedade, para as pessoas, para os nossos ouvintes da TV, enfim, o que você gostaria de deixar, né,
neste momento? É muito importante. Eu costumo dizer que, tipo, se não se consegue combater, né, ainda com as leis, cumpra-se com as leis, né, já que temos ainda poucas parlamentares trans, travestis, LGBTs em geral, né, já que a gente não consegue aí, que cumpram-se leis e decretos, que instituições que conseguem fazer a diferença no mundo, doando, captando aporte, apoiando pequenos projetos, instituições que até antes eram invisíveis, né? E percebem que nesse passo, né? Nessa pulverização de potências, a gente vai fazendo aos poucos uma revolução e a sociedade vai enxergando o quão é positivo trabalhar o respeito, a diversidade, que o Brasil é um país plural, que não cabe aqui preconceito. Só assim a gente vai conseguir reverter todos os estigmas que carregamos há anos. Então, um patrocinador que doa e permite que esse aporte chegue a um projeto como o nosso, vai transformando vidas, vai trazendo diferença, vai potencializando profissionais que vão se destacar, ocupar espaços e ensinar dentro das suas empresas. É um efeito dominó, mas ao contrário, positivo, né? Vai caindo todo o preconceito, todo o estigma, porque a pessoa sai da Capacitrans, consegue uma vaga, começa a dialogar com o seu gerente, com o seu chefe e fala, não, isso não está legal, não é assim. A gente aprendeu na Capacitrans que a inclusão é assim, assim, assim. A diferença vai sendo feita assim, pulverizada, mas vai se multiplicando pelo Brasil. E não existe ideologia de gênero, né? Nós somos quem somos, e ponto. E a gente só quer ser respeitado, respeitada, respeitade, e que a oportunidade e a equidade nos atinja também, né? Quando a gente fala em equidade, é equiparar as oportunidades para a população trans, travesti, para depois pararem de achar que a gente só quer estar ali nas ruas, né? Não que seja um problema, não é problema ser profissional do sexo, mas que também não haja a corrupção através disso, a exploração desses corpos, e que o nosso caminho para lá não seja uma imposição, porque todo mundo sabe que o Brasil é campeão de acesso a conteúdo pornográfico, né? Mas ainda lidera o número de violências a corpos trans, travestis e LGBTQIA+. Então, a gente precisa dessa pulverização. Então, quando a gente tem Fundo Positivo e outras instituições pulverizando esses apoios e fazendo a diferença em cada região, quem sabe assim a gente não consegue extirpar esse mal da humanidade e trabalhar por um país mais plural, diverso e com potências antes invisíveis, com potências antes invisibilizadas e estigmatizadas por mero preconceito, só por um estigma que a gente carrega há anos, né? E a gente está revertendo esse quadro, isso eu tenho certeza. E o Fundo Positivo faz parte disso. Com certeza, Andréia. Obrigada pela tua participação. Esta foi a Andréia Brasil, coordenadora, né, da rede Capacitrans do Rio de Janeiro, empreendedora, estudante de direito, ativista social, uma travesti guerreira. E é nesse espaço também que nós queremos agradecer, Andréia, ao Capacitrans, por justamente estar à frente, né, como ponta, né, atuando e reverberando, né, não só esses projetos, mas essa visibilidade que nos sustenta, que nos busca o tempo inteiro, e que a sociedade ainda é uma sociedade que ainda precisa construir, né? Construir conceitos, tirar os seus preconceitos e, enfim, nós todos e todas e todes queremos uma vida melhor, né? Então, nós podemos estar nesses lugares, né? Então, agradecemos e dizer que este programa é um programa que vai ao ar, né? E que vai ser divulgado para... Me permite só acrescentar uma coisinha, Marina? Um minuto. Quando nós temos oportunidades de acessar uma área
gerar renda, a gente também está movimentando a economia do país. Com certeza. A gente também vota. A gente também é lembrada na época de eleições. Então, a importância desses apoios, desses editais, desses aportes, até do governo federal, para espalhar entre projetos pequenos como o nosso, ajudam a quê? A geração de renda, movimentação de economia, formação de novos profissionais, e aonde que isso pode dar errado? É verdade. É verdade. Obrigada, desculpa. Foi só uma coisa que me faltou. Nós que agradecemos e pode ter certeza que nós vamos avançar muito mais, né? Então, este foi o programa Projetos e Sonhos, uma idealização do Fundo Positivo em parceria com a TV Mon. Obrigada e bom trabalho para todos nós. Obrigada pelo convite, obrigada, Fundo Positivo. Foi uma honra.